Estou dizendo, porque se ele fosse o treinador hoje e perdesse para a Caldense, ele seria demitido. E aí seria justo, porque tecnicamente... Ninguém ia fazer relação nenhuma. E ninguém ia fazer uma relação com a outra. O resultado não está vindo, não consegue... Agora, para mim, tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Porque eu reputo esse time do Atlético como um excelente time. Pode ter problemas lá na defesa. O Leonardo Silva, com quem eu joguei e gosto muito, pode estar velho, né? Com idade avançada. Enfim, pode ter N problemas o Atlético. O Juan é o melhor jogador do Flamengo. Mas o Atlético tem um excelente time, gente. Não é para estar capengando. Concordo. Não é para estar tendo dificuldade de empatar com o Atlético do Acre, perder em casa para Caldense, enfim. Tá estranho. Eu gostei da definição do Villani na quinta-feira que a gente estava aqui, que ele falou assim, o Atlético empatou com o homônimo do Acre. Eu gostei, podia chamar assim o homônimo do Acre. Hoje não jogou o Samuel Xavier, o Leonardo não jogou, o Silva, jogou o Felipe Santana, não jogou o Gabriel e não jogou o Roger Guedes. Mesmo assim, não é um time que tinha... A Caldense entrou em campo como 11ª colocada no campeonato. E o Atlético, de fato, tem que jogar mais. E o Cuca voltou a dizer, não foi o Cuca quem disse, hoje o Eduardo Duran, procurador do Cuca, falou publicamente e falou que o Cuca não vai ser técnico do Atlético. Disse que em função de todas as especulações que houve, de ele não querer acertar o salário, que não houve procura do presidente, mas que em função das especulações, o Cuca não será o técnico do Atlético. Eu tinha falado isso ontem, no expediente, não vai ser o Cuca. E o Atlético vai ter que ter uma sacada. Mas o Atlético fez uma proposta para o Cuca? O Cuca foi procurado não pelo Galo e nem pelo presidente do Atlético. Sabe, esquema de alguém telefona para aqui e para lá, mas não é... não sou eu que estou falando oficialmente. Teve uma sondagem para ele, mas não teve uma procura oficial. E, salvo uma transformação, não vai ser o Cuca. Hoje teve o pronunciamento oficial do Eduardo Duran, que é o procurador do Cuca. Tem que ter uma sacada. Fala-se do Abel também. Não sei se o Abel vai sair do Fluminense nesse momento. Para o Fluminense seria trágico. Vai ter que ter uma ideia. Uma ideia diferente e começar um trabalho do zero para classificar o Campeonato Mineiro. É quarto colocado, vão classificar os 8 primeiros. Vai classificar. Mas o ponto é chegar nas finais com um time forte. E ter um time forte já no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Quer dizer, Copa do Brasil daqui a pouco de novo. Deixa eu falar de um destaque positivo. O Ricardo está entregando, né, nesse começo. Está fazendo gol. Gol decisivo contra o RT. Gol hoje mais uma vez. Quer dizer, dele se espera isso, né? Gol. Ele está fazendo. Desses reforços, quem está jogando mais? Roger Guedes, Eric? Não tem ninguém que se destaque dos reforços, nem o Arouca, nem o Roger Guedes. O Ricardo Oliveira. Ricardo. E aí, Galo, tem que reagir, hein? O Atlético está ladeira abaixo, escreve aqui o Maurício Luiz, na hashtag Fox Sports. Estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter. A cada um de vocês, muito obrigado. Vamos aos personagens da derrota ou da vitória da Caldense. Acredito que hoje foi o reflexo da semana que nós vivemos, né? Uma pressão muito grande, de repente uma pressão que nós trouxemos de fora para dentro. E agora é saber lidar com esse tipo de cobrança. Tudo muito no começo, meu quarto jogo na temporada, nunca passei isso na minha vida, no quarto jogo tá sofrendo esse tipo de pressão. Procurar achar um time, procurar achar um treinador para passar essa confiança, né, no trabalho, ter essa convicção de trabalho, para a gente sentir essa confiança também e poder render nosso melhor. Uma tarde onde nós todos nos sentimos indignados com a derrota dessa. É a palavra, porque nós entendemos que talvez hoje tenha sido o jogo que nós mais criamos oportunidades de gol e no gol não aconteceu. E num contra-ataque deles acabamos perdendo o jogo de uma maneira que a gente não esperava. E eu entendo também, como você, que nós precisamos o mais rápido possível trazer um comandante para que realmente nos dê um rumo. Principalmente pela característica de time que a gente tem. Tem que ser um time intenso, de marcação na frente, com mais força, com mais pegada, com determinação, que é a cara que o time pede. E é isso que nós contratamos esses jogadores para isso. E essa intensidade, ela ainda não aconteceu. Hoje nós tivemos a rédea do jogo, que nós não tivemos no Acre, que nós não tivemos contra o RT, mas hoje eu entendo que nós tivemos. Hoje foi
uma situação da bola. E hoje nós perdemos aí pelo menos umas 5 grandes oportunidades de gol. O Galo tem que dar resposta, né? Porque ele também é novidade nesse grupo. É o novo diretor de futebol. Quem dirigiu o time hoje foi o Thiago Largue, que já começa com o nome largando, né? Vai ser técnico interino agora. O Atlético promete ter um técnico até terça-feira. Não sei se vai ser já na terça-feira, até o final do Carnaval, por causa de toda essa expectativa. O primeiro nome seria o Cuca. Se o Cuca não é, vai ter que partir para uma outra alternativa, para um outro pensamento. O Atlético não descarta contratar um técnico que esteja empregado, que é o caso do Abel. Sobre a demissão do Oswaldo e sobre as mais diferentes manifestações de apoio, ouvimos aqui o Roger falando do Oswaldo, é mais pela demissão no começo da temporada com 30, 37 dias de trabalho, ou é porque envolveu um bate-boca com um profissional? Porque assim, fica muito menos interessante para analisar a estrutura do futebol brasileiro se a gente falar de luta de classe, né? Jornalista contra técnico, aí os técnicos se manifestam a favor. Eu imagino que a indignação da Associação dos Treinadores seja muito em função da precocidade ao demitir um técnico no começo da temporada, é isso? O Mano falou isso ontem e eu não acho, não. Agora, hoje faltou para o Roger, que falou sobre isso também, incluiu o Felipe Conceição. O Mano fala, o Roger, né, virou meio que uma comoção dos técnicos. Pelo que o PVC está dizendo é o seguinte, todo mundo se manifestou com a demissão do Oswaldo, mas ninguém se manifestou com a demissão do Felipe Conceição. Se as duas foram dadas por problemas técnicos, a manifestação deveria ser pelos dois profissionais. Então me pareceu que... Mas é porque o Felipe foi agora, nessa rodada. E para fazer justiça com o Carpegiani, além do Oswaldo, ele citou na entrevista dele o Felipe Conceição. Né? Ele já sabia? Ele já sabia. Ele ficou sabendo na hora e citou... entendi. Os outros, acho que não tinha como falar, né? Como é que é a sua matemática? 2 técnicos... São 2 dos 12 maiores clubes, mas da Série A, em 37 dias... Por mais que eu tenha dito que eu sou a favor da troca no Botafogo, é um absurdo você pensar que 10% da Série A já foi trocada em fevereiro. Em 30 dias, 37 dias de temporada. Mas convenhamos, né? O Oswaldo não era o... A torcida do Atlético nunca gostou, nunca apoiou a demissão. Exatamente. Ele nunca... Eu não via convicção de que o Oswaldo seria o treinador do Atlético para essa temporada. Tanto é que quando virou o ano e o Oswaldo foi efetivado, né, mantido no cargo, para mim foi uma surpresa. Porque o que a gente ouvia muito em Belo Horizonte era exatamente isso, que o Atlético ia procurar um treinador, que o Oswaldo veio para segurar o Atlético no final da temporada, que ele poderia assumir um cargo diretivo, assim como o Autuori tem no Fluminense atualmente. O que se falava era isso, como o Galo tem do próprio Galo, né? O Alexandre Galo é esse dirigente. Então, quer dizer, eu não era o cara mesmo. Aí acontece esse problema. Eu acho que ele foi demitido pelo bate-boca com o Léo Gomide, eu acho. Eu acho que foi pela soma das coisas, mas o presidente disse que a decisão foi técnica, que ele estava no Acre e que durante o jogo, falando com o Galo, você não está dando. Agora, claro, uma coisa, também me parece que uma coisa se somou à outra. E o Atlético, num primeiro momento, sai em defesa do treinador, afastando a cobertura diária do repórter. E continua afastado. Pois é. Continua afastado. O Atlético diz que enquanto Mas eu acho que a repercussão do caso fortaleceu a decisão do presidente. Tá. É uma opinião minha. O Cruzeiro venceu com gols de Hermes e Mancoejo, 2-0. Sofreu 11 finalizações no gol do Democrata. O Fábio saiu falando que é normal nesse período de temporada. O Cruzeiro tem um empate só, de 6 partidas, são 5 vitórias e um empate. Quais são os clubes invictos? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Vitória. Dos grandes, né? Dos estaduais diversos, dos que jogam a Série A do Brasileiro. Eu tenho que fazer a conta direitinho para não deixar passar. Se escapar algum, vocês, por favor, ajudem a gente aqui na hashtag #UpFoxSports.
Não, nós já falamos do Cruzeiro agora. Vamos falar do Vasco, que joga quarta-feira, transmissão do Fox Sports 2.